Oi, meu nome é Bruno, eu sou professor da Escola de Tempo Integral aqui e eu tenho 36 anos. Olha, pessoalmente acho que foi o afastamento das pessoas principalmente, né? Acho que essa coisa de você não poder estar em contato, não poder estar perto, acho que a gente que trabalha como professor, a gente gosta de estar com as pessoas, a gente gosta de gente, por mais que a tecnologia ela tenha vindo para ajudar nisso, eu acho que ainda faz muita diferença essa coisa de olho no olho, estar próximo, ajudar de alguma forma. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que mais ajudou, essa falta de contato humano, com certeza. Profissionalmente falando, cai pelo mesmo lado, e aí... mas isso implica em outras coisas, implicou, por exemplo, em a gente não só não estar presente, ou quando estava presente no híbrido, não poder articular uma série de coisas, né? A gente não podia estar próximo, não podia ter um contato, não podia fazer um círculo na sala para poder fazer um debate, uma conversa. Então, eu acho que quando afeta as pessoas, afeta a humanidade, acho que é onde a gente mais perde. Eu acho que isso foi onde mais afetou, pelo menos para mim, assim. Meu nome é Márcio Batista, eu tenho 44 anos e atuo na área da educação. Me considero um profissional da educação e a minha especificidade é a língua portuguesa. Bom, profissionalmente falando, primeiro, afetou na minha perspectiva de contato. Quando eu idealizei ser professor, um dos elementos que me seduziram era o contato. Eu gostava desse contato na escola, dos professores comigo. E então eu almejava também ter esse contato com um público que pudesse me ouvir diante de um conhecimento que eu portava. Então, nos afastarmos foi o que mais me impactou. O contato, a falta de contato me deixou muito precauçoso na relação à profissão. Por um momento cheguei a cogitar em fazer outra coisa, se permanecesse assim, né? E é isso. Pessoalmente falando, a gente acaba criando relações, promovendo relações de intimidade com várias pessoas no nosso decorrer de vida. Na escola não é diferente, ao contrário, é até mais intenso essa relação. São 5 dias por semana e praticamente na escola como essa de tempo integral são mais de 8 horas por dia, então a gente acaba criando relação de intimidade mesmo, para o bem e para o mal. E nessa relação de intimidade a gente acaba criando também amizades, e essas amizades elas ficam, elas de certa forma fazem a nossa personalidade levar além da escola. Você encontra com um aluno na rua e você às vezes faz de conta que não viu, a outros você faz questão de cumprimentar. É uma relação comum, né, normal, como qualquer área da vida. Meu nome é Jussara, tenho 44 anos e atuo na área de matemática. Então, pessoalmente, né, foi sentir falta das pessoas, de poder sair de casa, né, de abraçar as pessoas. E profissionalmente também essa interação aluno-professor, né, interação com os colegas de trabalho, essa troca de energia, né? Bom, é isso assim que me fez mais falta. Bom, meu nome é André Luiz, eu tenho 45 anos e atuo como professor de geografia. Com certeza o afastamento dos alunos, das pessoas, né, que você está acostumado no convívio do dia a dia, aí tem que ficar afastado de tudo isso e assim gera também uma grande dificuldade para trabalho mesmo, né? Esse afastamento gera uma série de dificuldades, né, de comunicação, de desenvolvimento do trabalho. Olá, meu nome é Leonardo Littke, eu tenho 30 anos e eu estou atualmente como professor de Sociologia aqui do colégio. Durante a pandemia, assim, eu resolvi mudar de atuação profissional. Eu comecei a fazer Ciências Sociais na UFES, no período que a Dilma sofreu o golpe, então buscando entender o que estava acontecendo no contexto nacional, eu resolvi
fazer ciências sociais. Eu não tinha pretensão em atuar como professor em sala de aula, e essa vontade foi crescendo na medida que o curso foi, né, se desenvolvendo e eu fui criando mais afinidade com a área. Quando a pandemia começou, logo na primeira semana que aconteceu aquele alarde todo, mundial, tudo suspendendo, né, fechando, eu continuei a trabalhar normal durante algum tempinho, né, eu era autônomo. Aí chegou a Páscoa, eu fui para a casa dos meus pais e resolvi não voltar mais para o trabalho que eu tinha e ficar um tempo com eles, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, desde que eu tinha 16 anos, quando eu saí de casa. E depois eu continuei lá. Em outubro do ano passado, quando as aulas retomaram, né, de modo presencial, ainda que não de modo obrigatório, eu fui convocado pela SEDU para assumir a vaga, né, que tinha ficado vaga aqui por conta da saída da professora Geisa. E aí eu pensei que fosse uma vaga somente até dezembro. Eu assumi essa função, vim para cá, para o colégio, com pretensão em ficar até o dezembro do ano passado. Mas meu contrato foi renovado, eu continuei aqui para experimentar e vivenciar a vida de um professor durante um ano. Eu completei isso no dia 7 de outubro e no final de dezembro vai ser o meu último ano como professor, né? Eu não tenho pretensão em continuar na carreira, mas foi uma carreira, um período, na verdade não uma carreira, mas um período muito positivo para mim enquanto profissional, enquanto pessoa mesmo, me desenvolveu bastante. Foi trazer esse aluno, né, para perto, um trabalho à distância, foi muito mais trabalhoso também, né, fazer com que o aluno, aproximar o aluno dessa forma de atividade, né, montar as aulas, foi uma rotina completamente nova, né, na questão de ensino pra gente, que estava acostumado a estar sempre ali todos os dias presencialmente, né? E a minha dificuldade foi essa, de trazer o aluno, principalmente por ser matemática, né? De trazer o aluno para esse ensino à distância, de tentar fazê-lo entender um pouco mais a matéria. O que eu acho mais difícil em questão de educação é despertar o interesse. Numa relação pessoal já é muito difícil, tem que ter muita habilidade para despertar o interesse do outro diante de um assunto que você precisa levar para ele. Então, a distância, ela é ainda mais difícil. Além dos aparatos tecnológicos que, né, dificultam ainda mais essa relação, também tem a questão de alguns também não serem tão adeptos, né, a essa prática, né, digital. Eu confesso que eu mesmo tenho uma certa limitação a essa prática. Aqui eu recebi formação para trabalhar com o ensino médio, né, com adolescentes, mas numa escola de tempo integral eu tive que lidar com alunos do ensino fundamental, e os alunos do ensino fundamental são difíceis de lidar, assim, eu não tenho muita didática, não consigo muito alcançá-los de alguma forma, eles são indisciplinados, então essa volta e suspensão de aula é muito complexo, especialmente para o ensino fundamental, assim, é difícil mantê-los prestando atenção, acompanhando o ritmo. Se as aulas suspendem, eles sofrem o efeito dessas aulas, né, sendo suspensas. Ainda que o ensino médio, como adolescentes, sofram também, o ensino fundamental sofre de um modo muito mais acentuado. E aí, como professor dessas disciplinas, né, desse público, melhor dizendo, eu acabo sofrendo com eles algumas consequências assim do não acompanhamento do conteúdo ou do atraso que geralmente envolve, porque a suspensão de aulas do ensino fundamental é como se as aulas não acontecessem, as aulas online, o material que a gente prepara online não é suficiente. Então esse desafio de conseguir
meio que equilibrar essas situações é um desafio imenso, assim, que eu acredito que eu não tenha superado e grande parte dos meus colegas também não. Então, as maiores dificuldades é realmente fazer o contato com todas as pessoas que são necessárias, né? Algumas pessoas o contato é mais fácil, outras você fica sem resposta. Sentir. E uma das maiores dificuldades, eu acho, do ensino, para mim, em especial, não foi a parte tecnológica, de ter que se adaptar àquilo. Assim, para mim é ok de fazer isso. Mas, né, a gente não tinha, como é que eu posso dizer, aula ao vivo, vamos dizer assim. Né? Então a gente não tinha aquela obrigação de estar montando uma aula como se fosse a aula que a gente está acostumado a fazer. Então a gente criava momentos e adaptava situações. Isso fazia com que nem todo mundo estivesse presente, que era uma coisa que por aí já não ficava tão legal, né? Por outro lado, também vem uma parte boa nisso, que é o fato de que a escola, às vezes a gente vem por obrigação, ou a gente frequenta uma aula ou uma coisa ou outra, às vezes por obrigação. E se eu tivesse que tirar uma coisa positiva disso, talvez fosse que, de fato, quem ia nessas lives, vamos chamar assim, era quem de fato queria, estava com vontade. Então isso foi muito bom. Por outro lado também, né, se atendo à pergunta, isso fez com que a gente ficasse limitado na forma de poder atuar, assim, né? A gente tinha muita impossibilidade técnica, muita gente que às vezes não tinha, aluno que não tinha acesso à internet, não estava com a internet boa, e fora as coisas engraçadas, né? Aparece um cachorro, alguém grita lá fora, passa alguém e tal, enfim. Mas essas partes são mínimas, assim. O pior é quando a gente vê que alguém não podia acessar porque não tinha acesso à internet, não tinha equipamento para aquilo, e essa exclusão por isso, ou por qualquer outro motivo que seja exclusão, né? Não seja escolha, muito ruim. Eu me senti desmotivado não, muito pelo contrário. Quando eu tenho qualquer dificuldade, eu gosto muito, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, toda vez que eu vejo uma dificuldade, eu vejo uma oportunidade incrível de mudar alguma coisa e me tornar responsável para fazer uma mudança naquilo. Então, para mim, foi muito legal, assim, ter que, é isso, então a gente vai acertar de alguma forma isso. Com relação aos alunos, vi muito porque, justamente por causa dessas impossibilidades, pela falta de contato, eu volto a dizer, não era uma aula, ainda que fosse não seria igual, mas não era uma aula ao vivo, vamos dizer assim. Isso não era uma aula ao vivo, às vezes não tinha aquele espaço para perguntar e tal. Nas lives, assim, algumas até a gente fazia, mas a gente tinha horários específicos. Vamos supor, eu não conseguia, a gente não tinha agenda para fazer, sei lá, 2 aulas de arte que a gente tem por semana com todas as turmas. A gente não tinha uma agenda para fazer nem para os meninos, porque ficava muito cansativo também. Então, isso era bem mais limitado. E as APNPs que era que os alunos recebiam, que eu acho que era o mais complicado, elas não tinham, aí que elas não eram ao vivo mesmo, elas não tinham nenhum tipo de conexão, assim, né? Eles faziam aquilo, às vezes, para cumprir tabela, e acho que a gente perde muito com isso. Um ou outro depois procurava para falar, mas eu acho que acaba parecendo um negócio mais jogado, né? É o que eu falo. Sem ter esse contato direto, humano, bacana, acho que a gente perde muito. Todos os dias, assim, eu sinto isso. Talvez um pouco antes de outubro, eu fazia uma avaliação se eu gostaria de continuar dando aula depois do dia 7 de outubro, que é o tempo assim que eu tinha estipulado como 1 ano em sala de aula. Eu só não saí da escola pelo compromisso que eu tinha com os meus alunos, especialmente com os alunos do ensino médio, porque eu dou sociologia e uma mudança de final de ano poderia atrapalhar o rendimento, poderia colocá-los numa situação delicada. Eu tenho uma turma que tem muita gente precisando de ajuda em sociologia para conseguir passar de ano, e eu acho que essa substituição, essa troca de professores poderiam prejudicar essa relação. Então, todos os dias, quando eu me arrumava para vir trabalhar, eu fazia um exercício de reflexão: será que ainda vale a pena ir para a escola? Vale a pena continuar trabalhando?
e eu não venho pelo dinheiro, então eu tinha que encontrar alguma outra motivação para estar aqui. Então meu único compromisso foi esse, porque os alunos do ensino fundamental e o do atividade de pesquisa compõem o currículo da parte diversificada. Eu acho que eles não sentiriam tanto impacto quanto os alunos do ensino médio, que teriam, né, como sociologia é uma disciplina de base, poderiam sentir um impacto maior. Então, só por conta disso, só por conta deles, eu continuei a vir e ainda estou até agora. Sim, alguns alunos fizeram depoimentos de desmotivação e de até largarem os estudos por um momento, falaram que esperar tudo isso passar e depois retomavam. Eu sempre idealizei a escola de tempo integral. Eu vislumbro uma escola de tempo integral que realmente ela constitua um indivíduo que está em desenvolvimento ao, digamos, não a plenitude desse desenvolvimento, que ainda vai restar a faculdade ou um curso técnico, mas que ensine a ele, dentro da sua vivência, né, na sua prática de vida, tão nova ainda, elementos que ele leve para além da educação que eu falo didática, disciplina, que ele leve também para o lado pessoal, da construção dele. Então eu acredito que alguns elementos que nessa pandemia fizeram ficar bastante prejudicados foi um pouco a disciplina dos alunos, e isso desmotivou bastante a continuação de muitos professores. E eu me vi no meio desses. Hoje em dia a gente percebe que muitos alunos estão desmotivados, eles estão mais indisciplinados, às vezes com palavras, né, de defesa que geram uma certa agressividade. Tudo isso porque ficaram muito tempo confinados e agora que está se voltando à normalidade, ainda falta um pouco de habilidade em lidarmos uns com os outros. Por isso que eu percebo essa desmotivação em alunos, em professores, que acaba gerando um ciclo, infelizmente, vicioso, mas que não é por parte de todos. Vejo muitos alunos também motivados, vejo muitos alunos que querem passar por isso, assim como professores também, e que estão passando. Então, por esse distanciamento, né, eu, na verdade, desacreditada não, mas assim, um pouco frustrada com a situação de estar em casa, de estar distante, a dificuldade de fazer o aluno entender o conteúdo, a organização do próprio aluno enquanto estudo, né? Porque na escola, no presencial, ele tinha uma rotina, ele tinha horários, né, de determinadas matérias e no contexto da pandemia, né, ele se viu obrigado a se adaptar e muitos deles não têm essa organização, né, teve uma grande dificuldade de adaptar. Sim, certamente, fiquei desanimado um bom período e depois eu mesmo tive Covid depois também, né, então fiquei afastado um tempo, fiquei internado, mas assim, certamente você gera uma frustração, você ter que ficar enclausurado, ficar fechado, sem convívio com as pessoas, gera até uma depressão, assim. Vários alunos que eu tive contato, assim, com problemas de família, né, também desanimados também, e também percebendo as dificuldades, né, de comunicação mesmo, de poder fazer as atividades, né, de poder caminhar. Olha, tive sim. Às vezes vem alguns colegas em volta fazendo muita coisa bacana, colegas de escola aqui mesmo e tal. Muitos deles com certeza inspiram, né? Porque a gente acaba atuando da mesma forma. E com certeza tem uma pessoa que me inspira muito até a pensar diferente, pensar a educação de forma diferente, que é o professor José Pacheco, né? Que é o fundador, vamos chamar assim, da Escola da Ponte, que é uma pessoa que acredita na educação de uma outra forma. Ele acredita que escolas são pessoas e não um muro. E todas as escolas que ele estava atuando juntos,
não acabou nada, não mudou praticamente nada. Eu tinha 100% de integração daqueles alunos participando, ele fazia aquilo acontecer e fazia uma coisa que não era mecânica, né? Que os alunos tinham interesse em participar porque eram coisas proveitosas para a vida. Então ele com certeza é uma inspiração de uma maneira geral para tentar fazer um trabalho cada vez, sempre que eu puder melhorar em qualquer coisa, a gente sempre pode melhorar. É uma das vozes das pessoas que eu mais me inspiro para seguir, com certeza. Pessoalmente falando, primeiro, agora, foram vocês, os alunos. Os alunos, eu acho que essa é a motivação maior para todo professor, o aluno. O depoimento de um aluno que fala, caramba, professor, eu tô com saudade de vocês, de quando você era chato, de quando você cobrava a gente certas coisas que nem os pais da gente cobram, que essa relação diária acaba desenvolvendo, e a gente estava com saudade disso. E a gente também, professor, sente saudade disso, por mais que a gente seja pai em casa, mas a gente acaba levando essa relação também, como disse anteriormente, para casa. Então esses depoimentos de vocês acabam motivando a gente a querer voltar, a querer estar preparado para tentar falar uma palavra que motive vocês, mesmo não tendo de fato, sendo sincero agora, totalmente sincero, mesmo às vezes não tendo de fato essa real motivação, mas tendo ela como esperança. E é isso que a gente tenta passar para vocês. Profissionalmente falando, bom, onde eu trabalho, eu tenho a sorte de trabalhar numa escola que tem um grupo de profissionais muito elevado. Apesar de ser uma escola pública, eu vejo profissionais aqui que, se estivessem em escolas técnicas, que eu falo técnicas, que eu falo federais, né? Também escolas particulares que, digamos, que projetam, né, vocês alunos para ascensões e sucessos maiores, mais publicados na mídia. Aqui nessa escola tem profissionais capazes disso. Poderia citar vários nomes. Professor Geomar, que está por aqui, perto da gente, professor Bruno, professora Carolina, vários professores, professor André, Geografia, a própria gestão dessa escola, eu vejo uma gestão muito transparente, muito tranquila, que te acolhe bem. Então eu tive a sorte de estar no meio de profissionais que me fizeram ser um pouco melhor e estão me levando a um nível de capacidade melhor. Então, por estar entre os melhores, você acaba se tornando um pouco melhor. É assim que eu me sinto. Com certeza minha esposa, ela sempre está do meu lado, ela sempre passa palavras positivas, e até mesmo quando eu fiquei internado lá no hospital, porque não pode nem ter acompanhante, ela invadiu lá onde eu estava e ficou comigo lá e tal, e até ser retirado, né, porque não pode ficar realmente, mas assim, ela sempre esteve do meu lado, muito positiva, trouxe palavras assim de realmente para não desistir, né, continuar o trabalho da maneira que fosse possível, da melhor maneira possível. Então, inspiração, na verdade, assim, a minha inspiração eram minhas orações, né? Minhas meditações, para que eu não entrasse em pânico em relação à pandemia, porque teve um momento que eu me senti muito assim, com medo mesmo de sair na rua, de ir ao supermercado, e eu tirei, né, assim, forças e inspiração nesse contexto, assim, de estar sempre buscando palavras de conforto e também, assim, às vezes trocando mensagem com algumas pessoas, mas eu não tive uma pessoa específica. Eu procurei me adaptar, procurei me acalmar, sempre fazendo as coisas que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer, aliás, né? E foi isso. Nós tivemos vários tipos de retorno, né? Nós retornamos de forma facultativa, sem rodízio, depois nós passamos a ter rodízio e ainda não ser de forma obrigatória o comparecimento, depois suspenderam completamente as aulas mais uma vez, depois retornamos com a obrigação de estar na escola, só que agora com rodízio, e agora mais recentemente foi extinto o rodízio e passou a ser uma presença obrigatória.
Todas essas mudanças, por simples que elas possam ser, elas impactam no nosso planejamento, e o planejamento impacta nas aulas, na qualidade das aulas, que impacta por sua vez nas avaliações dos alunos, porque antes eu tinha que trabalhar com dois universos, as pessoas que em casa estavam e as pessoas na sala de aula, preparar dois tipos de materiais para dar conta. E eu, por estar num revezamento, as aulas acabavam sendo a metade desse tempo eu teria para trabalhar com cada um dos grupos. Com o fim do revezamento, passou a ser então o tempo que nós teríamos, né, com todos os alunos sem revezamento, e isso ampliou a nossa possibilidade de assuntos que podem ser abordados na sala. Antes eu repetia um assunto, preparava uma aula, aplicava numa semana e repetia esse mesmo assunto na semana seguinte. Agora eu não preciso mais fazer isso. Eu posso seguir com o conteúdo como se a gente estivesse realmente numa normalidade, né? Isso é positivo, mas essa mudança só veio depois do início do terceiro trimestre. O planejamento já tinha sido feito, então a gente precisou se reinventar mais uma vez, superar os planejamentos feitos e fazê-los novamente. Então isso sua, né? Dá trabalho, tem que arregaçar as mangas, fazer mais uma vez. Esse também foi um dos motivos que eu deixei a função de PCA, do qual eu ocupava. Eu era professor coordenador de área, né, da área de humanas, e por conta dessas mudanças o tempo inteiro, eu achei que eu não podia fazer mais um bom trabalho diante da minha área, e eu escolhi sair e deixar essa função para me dedicar exclusivamente à sala de aula. E não tenho me arrependido, acho que foi uma escolha muito interessante de ter sido feita, apesar de eu estar colhendo alguns frutos por conta dessa abdicação, vamos dizer assim. Eu acredito que foi assim, um pouco prejudicial, porque voltamos em grupos, né? E assim, nem todo mundo voltou também, alguns continuaram à distância, e essa comunicação continuou difícil, né? Sendo grupo separado, você tem que ficar repetindo também o mesmo conteúdo, né, para dois grupos diferentes, e assim, o conteúdo, você não consegue terminar o conteúdo, porque tipo assim, o conteúdo ficou durante esse período pela metade, porque como você tinha que repetir duas vezes em dois grupos, o conteúdo diminuiu bastante. E eu senti assim, perdido não porque nós fazemos um planejamento, mas assim, você se sente frustrado de poder querer caminhar e você não tem aquele tempo que você precisa, né, para você finalizar o seu trabalho, o seu planejamento. Você tem o planejamento, mas você não tem o tempo que você precisa para realizar aquele trabalho. Maravilhoso. Se eu puder reduzir tudo em uma palavra, eu estava doido por isso. A distância, a relação, o contato diário, o dia a dia. Cada minuto que a gente vive com vocês aqui, por mais intenso que seja, conflitos, de brigas, às vezes de desentendimentos dentro de sala de aula, cara, tudo isso fica na nossa mente, vocês podem ter certeza. Então, a volta presencial, para mim, professor de língua portuguesa, que tenho 6 aulas com vocês por semana, era essencial para eu tentar levar vocês a um nível que eu acredito, dentro da série de vocês, que vocês devam estar, até além dele, é claro, né, dentro das limitações da pandemia. Ao contrário disso, o contato mesmo de amizade, de pessoa, o interpessoal, né, o contato pessoal, isso me motiva muito. Faço muitos amigos na escola e gosto de vê-los, gosto de estar entre eles e de me sentir assim também por eles, um amigo. Eu me senti assim, super bem, apesar de que não voltamos completamente, né, todo mundo junto, mas assim, para mim foi um passo assim muito bom, assim, muito positivo, porque eu amo estar na escola, eu amo os meus alunos e isso me preenche. Então preencheu um espaço muito assim, como eu diria,
um espaçozinho aqui dentro que estava faltando, assim, que ficou faltando durante a pandemia. Então, eu acredito que muitos deles, né, gostaram de ter voltado, mesmo que tenha sido assim, né, fragmentado, né, divididos em grupos, mas diminuiu um pouco, amenizou um pouco a dificuldade que eles tinham de organização à distância, de fazer as atividades à distância, né, de tirar dúvidas à distância. Então, eu acredito que tenha sido um ponto muito positivo para os alunos e para os professores também. Muito feliz, com certeza muito feliz, porque a gente pode estar de novo aqui, a gente pode ver as pessoas, a gente pode voltar a fazer as dinâmicas, voltar a trocar ideia, voltar a escutar a história. Eu acho que a educação, ela não é simplesmente o conteúdo, né? Eu acho que isso é muito importante, mas ele não é tudo e não é o mais importante. Não adianta a gente saber o conteúdo, mas a vida humana que está ali por trás, ela ela ser um robô para receber aquilo, ela tem uma vida, tem problemas pessoais, tem coisas que, se não forem tocadas, né, no sentido de... no sentido, como é que eu posso dizer? De conversar, de perceber, né? Então, no sentido de serem tocadas no sentido de afeto. São pessoas, então assim, ter esse afeto, não adianta eu ter um conteúdo e não ter essa troca de ideia. Eu tô com um problema muito sério e às vezes eu não consigo conversar com meu colega do lado, eu tô com um problema pessoal, eu tô com 1000 problemas, mas aí eu tô lá jogando conteúdo igual um doido. Então, quando a gente está muito mais próximo, assim, a gente consegue conversar, a gente tem um tempo para ouvir, para ter essa troca de ideia, para ter essa riqueza do espaço mesmo, assim, né, de estar próximo, né? Isso foi uma das coisas também que eu vi muitos alunos tendo como queixa, é justamente de ter a presença da gente. Não que a gente seja algo assim, nada demais, não me vejo como nada demais, mas a gente está ali para tentar ajudar como mediador. Então, nesse aspecto, eu acho que o conhecimento quem faz é a própria pessoa, mas a gente está ali enquanto mediador, às vezes para ouvir, às vezes para trocar uma ideia e para aprender muito também, porque eu acho que educação é essa troca, né? Eu acho que esse pedestal de professor tá ali como se fosse alguém para ensinar o aluno a aprender, isso é uma outra coisa muito complicada. Então, eu acho que essa troca é o mais rico, né? Todo mundo aprende o tempo todo, todo mundo ensina o tempo todo. E eu acho que tá de volta facilita isso. Eu acho que talvez a gente chegue a um ponto da tecnologia, da educação, que talvez a gente sinta muito menos isso. Mas eu acho que isso ainda não está, ou se está, não está para todas as pessoas ainda. E quando tem essa exclusão, mais uma vez, não fica legal, muita gente perde. É poder acordar na segunda-feira, saber que eu venho trabalhar em um lugar que eu admiro as pessoas com quem eu trabalho, tanto no quesito profissional, nos colegas de trabalho. Eu admiro os alunos que aqui estão. Não é fácil estudar numa escola de tempo integral, ter 9 aulas por dia. Nós, professores, quando temos 9 aulas por dia, no final do dia a gente surta. Vocês têm 9 aulas todos os dias da semana. A gente sabe disso. Às vezes a gente não reconhece diante de vocês, mas a gente sabe disso. Então, essa relação diária é o que mais me motiva, é o que mais faz com que eu volte todos os dias para cá, em que a escola está aberta, sabendo que, além de trabalhar, eu também vou poder me realizar um pouco através do outro e permitir que o outro se realize através de mim. Olha, se eu faço uma retrospectiva para pensar na minha função como professor, eu não penso na questão muito idealizada, assim, né? As pessoas muitas vezes colocam, romantizam muito esse cenário. Não é uma coisa que eu faço. Eu sou mais racional em relação a isso. Eu acho que foi uma experiência muito positiva, necessária. Eu não gostaria de ter encerrado esse ciclo, né, da licenciatura em Ciências Sociais sem estar em sala de aula, porque a faculdade me preparou
para ser licenciado, né, nas ciências sociais, que é uma disciplina. Mas a escola me fez professor. Os desafios que eu encontrei aqui, as ponderações que eu tive que fazer, as concessões, o jogo de cintura em sala de aula que a gente precisa aprender a ter, a desenvolver, e tudo isso contribuiu para que eu hoje me reconhecesse como professor. Eu tenho outras formações e a gente leva um tempo para construir uma identidade, né, profissional. Então, até o ano passado eu não tinha uma identidade profissional de professor. Hoje eu tenho, assim, eu me vejo nessa carreira de modo esporádico, fazendo de repente algum curso na área da pós-graduação, mas em sala de aula é um ciclo que eu cheguei, né, eu coloquei um ponto de início e fim, foi uma relação de tempo determinado, mas foi muito positiva por tudo isso. Hoje eu me reconheço enquanto profissional, enquanto professor. É uma função que vai me acompanhar para onde eu for e do qual eu vou ter muito orgulho. Em todos os meus currículos, né, nas assinaturas dos meus e-mails, eu carrego essa formação. Leonardo Littke, professor de Sociologia. É ver o sucesso de vocês, é ver o sucesso dos alunos, assim, das pessoas, né, mais do que alunos, assim, né, pessoas. Então, enquanto eu estiver aqui e puder fazer uma migalha de pão para ajudar alguém, um pouquinho que eu possa contribuir de alguma forma, eu vou ficar muito feliz. O que me motiva é ver vocês conquistando as coisas de vocês, coisas que sejam relevantes para a vida de vocês e que vocês possam melhorar. Se vocês estão alcançando os sonhos de vocês, se a gente está podendo ajudar de alguma forma, ainda que mínima, a ajudar o sonho de alguém, uma pessoa que for, isso é o que me dá o gás, o ânimo para, volto a repetir, eu falo muito isso, que eu não venho trabalhar, eu venho me divertir, porque isso para mim é um prazer enorme, é um prazer muito grande. Então, acho que isso, com certeza, é o que mais me motiva. Tenho uma amizade recíproca com os meus alunos, né? E é isso. O que era mesmo a pergunta? Hoje, vai de novo aí. Deixa mais realizado em sua profissão. É isso. Então vai lá, fala que eu vou falar de novo um negócio. Aproveita que a luzinha apagou. Mais realizada, na verdade, é o contato, o carinho, o amor, assim, com meus alunos, a consideração. Tá bom, agora repete, vai. Então, o que me deixa mais realizada, assim, além de gostar de dar aula, né, é o contato, é o carinho com meus alunos, é a recíproca, assim, é a troca de ideias, esse carinho acolhedor mesmo, assim. É a minha paixão, é isso. Eu não tenho a menor dúvida que é o contato com as pessoas, assim, com os alunos, e assim, você faz amizades, assim, você aprende a se relacionar e, tipo assim, isso também gera o interesse dos alunos também. Você tem um relacionamento positivo, assim, eu acho que você ganha a confiança do aluno, o aluno passa a ser mais participativo, né? Eu já tenho uma certa experiência na carreira aí, e eu já fui mais linha dura, digamos assim, e assim, eu percebo a dificuldade dos alunos, e você também fazer uma cobrança, como que eu vou dizer assim, sem ter um jogo de cintura, né, isso traz um prejuízo. Então você tem que dialogar com o aluno, ver as possibilidades, né, ver onde ele está para poder avançar a partir daquele ponto, porque cada aluno tem o seu ponto. Então, assim, eu acredito que também teve essas dificuldades todas durante a pandemia, mas também oportunidade de crescimento também, né? De ver todo mundo passou por dificuldades, mas assim, superamos junto, né? E assim, todo mundo teve dificuldade, como, né, foi possível notar, tanto aluno quanto professores. Então, assim, o que me deixa realizado realmente eu estou bem de saúde, estou com vida, né? Eu fiquei uma semana internado no hospital, e agora eu, sim, fiquei muito feliz de poder rever meus alunos. Bom dia, meu nome é Andressa, eu estou aqui para falar um pouco sobre a experiência que eu e o André tivemos durante a pandemia, ele como professor,
eu como assistente social, eu não podia deixar de trabalhar, eu estava em trabalho presencial durante todo o período. Ele enfrentou o desafio de ter que se adaptar a uma nova realidade enquanto professor, tendo que se organizar, né, fisicamente, em casa, manter a atenção dos alunos, muito trabalho pós período das aulas também, um trabalho que se estendia durante a noite, nos finais de semana. Então foi um período de muita adaptação mesmo, além de ter que enfrentar tudo aquilo que todo mundo estava enfrentando, que era a preocupação com um vírus que a gente ainda não conhecia muito bem, né? Além disso, teve o contágio, né? Eu fui contaminada, ele também. A gente, infelizmente, teve que passar por um período muito difícil. O André ficou internado por uma semana, com 80% do pulmão tomado. A gente teve que ter muita fé, foi muito difícil. Eu também estava, mas eu fiquei em casa e a gente precisou ter muita fé mesmo. Foi um período muito angustiante, mas que a gente conseguiu superar. Graças a Deus, hoje a gente está num outro momento, tentando aí, né, fazer com que isso acabe de uma vez por todas, que a gente possa voltar à nossa vida normal. E é isso, eu desejo que o seu trabalho seja um sucesso e espero ter contribuído para isso, tá? Um grande beijo, tchau. A palavra então antes, já que pausou, não é afeta a palavra que eu quero. Pode? Pode. Ah, já tava rolando ainda? Uhum. Ah, então beleza, vamos lá. Tô me sentindo intimidado diante dessa. Não sabe gravar e nem percebi. Enfim, não tem problema não. Tá gravando? Já. Tá gravando? Tá gravando? Já tá. Poxa, mas depois eu corto. Eu corto. Tá bom. KKK, vou cortar nada. Jussara, sei que você tá nervoso, mas para de bater na mesa que a câmera tá ficando assim. Ai, desculpa aí. Oh, meu Deus. Deixa eu ver qual foi a sua pergunta. Ai, você, um aprendizado, né? Tudo foi uma experiência, né? E aí eu esqueci a pergunta. Eu viajei demais. Isso, desse acolhimento, né? Dessa troca de energia física. Deu tudo errado. O que é, Jussara? O que tem? Acabou. Não era troca de... É tipo assim, estar presente, trocar energias. Até ficou estranho, ficou parecendo uma troca de energia física. Que energia física? Certo, Jussara, deixa assim. Quer repetir?